Este vídeo é pra você que está raivosa, esse vídeo é pra você que não aguenta mais, esse vídeo é pra você que está estressada com o mundo, pra você que tá com aquele choro entalado sem motivo algum. Hoje eu vou falar sobre TPM. Meu nome é Gisele e esse é o Graças a Deusa. Gisele, você vai falar de menstruação de novo? Vou, porque a menstruação para corpos que menstruam é sim um fator muito importante para nossa libido, interfere muito no nosso humor, é uma alteração hormonal muito louca que tem todo mês dentro do nosso corpo. E assim, isso interfere em muitas coisas. E tem muita mana que sofre demais com TPM. Eu já falei disso também num vídeo aqui sobre menstruação, tem alguns vídeos falando sobre menstruação já no canal. Então vamos lá. TPM, o que é a tensão pré-menstrual? A tão temida tensão pré-menstrual. Então, nada mais é do que quando a mulher está prestes a menstruar, há uma queda significativa de alguns hormônios e o aumento exponencial de progesterona. Tudo isso para que o corpo se prepare para retirar do útero aquele endométrio, que é aquele sangue que foi acomodado no colo do útero para receber um feto que não foi fecundado. E quando não há fecundação, esse endométrio sai do corpo da mulher em formato de menstruação. Nada mais é do que isso. Então não precisa ter nojo, não precisa ter raiva, não precisa ter medo. Nada mais é do que um sangue muito puro, cheio de nutrientes, que foi expelido pelo nosso corpo junto com um óvulo não fecundado. Mas a TPM, então, ela acontece quando há o aumento da progesterona, que é um hormônio que causa esse inchaço, essas dores, essa sensação de mal-estar, essa dor nos mamilos, e a queda de alguns outros hormônios, como o estrogênio, que é o hormônio responsável por algumas mudanças no corpo da mulher, e também durante a gravidez, e também durante a ovulação. Esse hormônio tem também em outros corpos, só que ele tem um papel bem importante em organismos que menstruam, que tem essa possibilidade de engravidar e tal. Aqui eu falo de corpos no geral, porque eu também tô incluindo homens trans que menstruam dentro disso. Então, eu não quero... Quando eu falar mulher, não é pra excluir os homens trans disso também. Eu quero falar de corpos que menstruam. E nem excluir mulheres trans também, porque eu sei que continuam sendo mulher, mas eu tô falando de corpos que menstruam. Enfim, aí tem a queda desse estrogênio que ficou lá alto durante a ovulação, naquela fase que a gente tava toda, cheio de libido, cheio de vontade de brincar, de fornicar com os parceiros e parceiras sexuais deste mundo. Já falei disso no vídeo sobre libido e ciclo menstrual. E esse hormônio cai drasticamente durante a TPM, assim como a serotonina. E a serotonina é o hormônio responsável pela sensação de felicidade e bem-estar. E ela tem também uma queda abrupta durante essa fase da TPM. Mas o que acontece no nosso corpo quando estamos com pouca serotonina? Quais são os sintomas de baixa serotonina? Vamos lá na minha colinha. Mau humor, sonolência, alteração da libido, vontade de comer o tempo todo, principalmente doces, distúrbios de memória e concentração e irritabilidade. Acho que deu pra entender um pouquinho, não é mesmo? Eu não sei se vocês conhecem esses sintomas, mas eu conheço muito bem esses sintomas. Eu acho assim, quem menstrua sabe. Então a TPM nada mais é do que essa alteração hormonal e principalmente também ligada à baixa da serotonina, gente. Olha que coisa. Mas Gisele, então se é um fator hormonal, como é que eu faço pra esse hormônio? Tem como eu estimular a produção de serotonina? Tem, meu povo. Tem vários jeitos. Um deles é a alimentação. Que assim, eu sempre falo muito, já falei no vídeo sobre vegetarianismo, no meu Instagram eu sempre falo bastante sobre essa questão de uma comida com mais afeto. E a alimentação é um grande remédio. No fundo, a alimentação não deixa de ser um remédio. É uma coisa que a gente tira da terra e a gente processa e tem uma influência dentro do nosso corpo. Da mesma forma que a gente fala, feijão tem ferro, camomila calma, abacate é gordura boa, e etc, etc. Cada alimento vai ter uma propriedade diferente. E esses alimentos vão fazer parte do nosso corpo e vão dar essa energia específica para nós. Então, por isso que eu foco tanto na alimentação e na importância que a gente tem que dar para nossa alimentação também. Mas vamos lá, quais são os alimentos que podem ajudar na produção da serotonina? Alguns deles podem ser banana, abacaxi, tomate, cereais integrais, castanhas e sementes, focando principalmente na castanha do Pará, leguminosas como feijão, ervilha, cenoura, ômega 3, sabe aquela da propaganda? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de ômega 3? É este mesmo. Ômega 3 também eu não sabia, mas também é uma coisa que ajuda muito nessa
a produzir serotonina. E chocolate amargo. O chocolate amargo, na verdade, o chocolate no geral possui substâncias que ajudam na produção de serotonina, por isso que a gente tem essa compulsão tão grande por comer doce, principalmente durante a TPM, porque a gente busca alimentos que ajudem a gente a produzir esse hormônio, para estabilizar o nosso humor. Só que acontece que, por um outro lado, ao mesmo tempo que a gente busca isso no chocolate, muita gordura também, e o chocolate é um alimento extremamente gorduroso, pode ter o efeito reverso no nosso organismo. Pode até intensificar dores de cabeça, pode intensificar a nossa irritabilidade. Eu, inclusive, fui numa tribo indígena no começo desse ano, em janeiro, e fazer um curso de fitoterapia indígena. E lá teve uma aula sobre ciclos femininos. E, inclusive, a professora que deu esse círculo de conversa, que era uma índia, ela falava que na cultura dela não se deixava as meninas também comerem doce durante a TPM porque atrapalhava, que intensificava justamente os sintomas da TPM. Então, não se comia doce durante essa época. E ela fala, gente, não come chocolate, não come doce. O melhor para passar a TPM é não comer doce. E eu tenho passado por uma fase sem açúcar. E realmente, assim, eu tenho sentido que dá uma diminuída nos sintomas da TPM. Lógico que eu tenho uma depressãozinha ali, tenho uma irritabilidade, um choro, mas eu senti que deu uma amenizada boa também. Então, é um mito muito grande, mas é um mito pautado em verdades. Que sim, o chocolate ele pode ajudar a sentir melhor, mas ao mesmo tempo o chocolate pode intensificar ainda mais esses sintomas da TPM. Então, se conseguir ficar sem chocolate ou consumir chocolate amargo, que é o mais recomendado, então fica a dica, porque é o mais adequado para esse momento mesmo. Gergelim, grão de bico, folhas escuras, soja, também são outros alimentos muito interessantes para serem consumidos durante essa TPM. Outra coisa que também ajuda muito a baixar um pouquinho a TPM é vitamina D. Ou seja, tomar sol. A vitamina D é uma vitamina que ela é processada, não sei como é que funciona direito o processo, mas que ela fica mais presente no nosso organismo quando a gente toma pelo menos de 10 a 15 minutos de sol por dia. E sim, porque ela aumenta aquela serotonina, ela dá uma sensação de alegria, de energizante ali. Então, tomar sol também pode ser um fator muito bacana para melhorar o humor, não só durante a TPM, mas durante a vida inteira, né? A gente toma sol, uma delícia. Aí, o que se recomenda é 10, 15 minutos, no máximo, ficar sem o protetor para absorver realmente, o corpo conseguir absorver a vitamina D. Então, vitamina D também, muito legal para aumentar a serotonina. Exercícios físicos, isso é uma coisa que as pessoas parece que às vezes têm ranço de fazer, eu não sei porquê. Eu, pelo menos não, tá, gente? Daqui ninguém vai falar pra ninguém virar musa fitness, ninguém pra virar viciado em academia, nada do tipo. É exercício físico para movimentar o corpo. O corpo, ele tá vivo, ele precisa de movimento. É uma coisa que, assim, ajuda a produzir endorfina, que é um outro hormônio de bem-estar e prazer, ajuda a aumentar a serotonina, ajuda a aliviar alguns sintomas de cólica também, porque principalmente de exercícios abdominais e na região pélvica, porque ele vai fazer o seu corpo se movimentar, vai ajudar na produção de serotonina, de endorfina e também aliviar algumas cólicas por conta de que a musculatura vai estar mais trabalhada. Então, já fica uma outra dica aí para um próximo vídeo que eu também vou fazer, que é justamente sobre cólicas menstruais, que eu sei que tem muita mana que sofre com essas cólicas aí. Mas agora que eu falei das coisas que você pode comer, que fazem bem pra TPM, o que eu não posso comer? O que pioraria? Bom, existem aí alguns alimentos que são meio que fichinha em qualquer coisa que não são saudáveis, como gordura, bebida alcoólica em excesso, café, bebidas cafeinadas no geral, açúcar refinado, outros produtos assim refinados também não são legais, frituras, etc. Esses alimentos já são carimbados, não devemos comer em excesso, então já fica aí a dica, se você tá com uma TPM forte, evite esses alimentos, evite chocolate ao leite. Se quiser muito comer chocolate, come um chocolatinho amargo, ou come uma bananinha ali com um cerealzinho, que talvez seja mais massa, um abacaxizinho. E também não é pra ficar o dia inteiro comendo esses alimentos. Vai variando, tenta equilibrar esses alimentos também ao longo do ciclo inteiro. Eu sei que muita mana sofre com TPM, mas talvez essas dicas possam aliviar um pouquinho esses sintomas e dar uma sensação de bem-estar um pouquinho melhor. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acham, se funciona essas dicas que eu dei pra vocês, se vocês já tentaram, não deu certo, ou se ao contrário, deu super certo, se vocês sentiram uma diferença.
depois vem aqui e comenta pra mim. Compartilha com outras manas que sofrem muito de TPM. E também vai me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo, também na descrição. E dá um like, se inscreve no canal, por favor, não se esquece de se inscrever no canal, me ajuda muito, porque o YouTube é meio difícil, mas devagarinho a gente cresce. Então, se você gostou desse conteúdo, me dá essa força aí, nunca te pedi nada. Então é isso, gente. Um beijo, falou!